tem um conceito de ludicidade na aprendizagem, eu quero na educação. Nossa, é isso aí. A ludicidade não é, e ele fala bem, a ludicidade não é o engraçado. A ludicidade é a inteireza, é uma participação altamente engajada, é uma participação absorvida, está absorvido pela atividade, entende isso? O conceito de ludicidade que ele traz é esse, é essa inteireza na ação, e aí ele fala do nível de aprendizagem a partir da ludicidade. Por isso, aí como ele é da área de educação, ele vai implicar isso em aulas lúdicas para que os estudantes se entregando em uma certa atividade tenham um nível de aprendizagem muito mais alto. É interessante, eu não conhecia assim, mas faz dar um mestre, né? Nossa, não, quando eu li isso, eu disse assim, isso vai ter que ter ludicidade, tem que ter, né, esse engajamento. Até um professor lá da UFPB de educação que eu tenho, e ele faleceu, né? Ele era secretário do conselho, né? Participava do conselho estadual de educação. E na entrevista dele, ele falou assim, olha, se discute muito modelo democrático, modelo mais burocrático para a educação, e no final mesmo, o que vai movimentar mesmo é o quanto as pessoas estão mobilizadas. Quanto o gestor, quanto os professores, né, quanto a equipe está mobilizada. No caso, o contexto mais de educação. E é isso. Mobilização, né, o quanto você está empenhado, né, com aquela causa, você está engajado com aquilo. E esse conceito do Luquez, depois Cristiano Dávila pegou e propôs uma didática que é a ludosensível. Esse negócio... Ludicidade, né? Obrigado. E a última coisa é o negócio da introdução. Vamos ver se economiza a introdução. Eu trabalho com chileno, e ele reclama muito disso quando ele escreve alguma coisa. Ele fala, por que você tem que contar tudo desde o início, velho? Seu artigo tudo começa com no princípio, Deus criou o céu e a terra. Você tem que contar a história do mundo mundial a cada artigo, velho. O seu artigo tem que abarcar o mundo todo toda vez? Não precisa ir direto ao ponto, mas é meio a tradição da nossa área, né? A gente tem que revisitar. Mas acho que isso é mais brasileiro, cara. Acho que é mais brasileiro. A galera vai direto ao ponto, que a gente precisa só, num trecho pequeno, conseguir mostrar como é que se conecta com uma coisa maior. Aí, dentro dessa coisa maior, eu estou aqui. Pronto, aí, entendeu? Só que a gente demora muito para contar essa coisa maior. Aí, na página 10, a gente começa a tratar. A gente tem batida, fala muito para pertinho. E acaba o filme. Muito bem, temos que seguir, né? E não, o Vitor Hugo fica aqui, ó. Obrigado. No seu pé. Obrigado. Olá, eu me chamo Marcos Gilberto dos Santos, sou professor do Instituto Federal da Bahia e apresento aqui o artigo Abordagem Quantitativa e Positivismo entre o laço e o nó. Esse texto é um ensaio teórico na área da epistemologia dos estudos organizacionais e tem como pergunta o seguinte: as pesquisas com abordagem quantitativa podem continuar sendo classificadas como positivistas? A intenção aqui é questionar uma associação rápida e rasteira até, que é feita normalmente, ou seja, a classificação de que uma pesquisa, quando ela é quantitativa, ela já é classificada como uma pesquisa positivista. Nós partimos das contribuições de estudiosos na área, em especial dos paradigmas de pesquisa, começando com a contribuição de Kuhn, que traz uma possibilidade de sucessão em que os paradigmas dominantes eles são questionados e sucedidos por novos paradigmas a partir da aceitação da comunidade científica, e passando também pela contribuição de Barrow e Morgan, que vão trazer uma possibilidade de convivência entre os paradigmas, em especial apresentado na sua matriz de 4 paradigmas, aqueles dois mais presentes nos estudos organizacionais: o interpretativismo, com postura mais subjetiva na pesquisa, e o funcionalismo, com postura mais objetiva. Por fim,
a contribuição do círculo das matrizes epistêmicas, em que traz aqui um rompimento de barreiras excludentes e até uma postura belicosa entre as possíveis epistemologias de se fazer ciência, em especial para a área de estudos organizacionais, e nessa proposta em que a autora apresenta uma matriz empírico-analítica ao lado de uma matriz hermenêutica e também convive com a matriz crítica, trazendo aqui, portanto, uma possibilidade de convívio, reconhecendo características próprias, mas também dando espaço para uma maior interface entre as possíveis epistemologias presentes no estudo da ciência organizacionais. Bom, a abordagem quantitativa de se fazer pesquisa, aquela que tem um uso intensivo da matemática e da estatística para a leitura da realidade, né? Uma aproximação dessa realidade a partir de códigos. Tem também uma intenção de fazer relações entre elementos da realidade, entre diferentes variáveis, sejam essas variáveis de mensuração direta ou de mensuração indireta, como, por exemplo, as variáveis latentes, como atitude e percepção. Normalmente, essa pesquisa quantitativa ela é associada a uma postura positivista de ciência. E eu trago aqui os 5 critérios consagrados para se fazer uma ciência com uma postura positivista, né? O distanciamento pesquisador-objeto, o objetivismo e neutralidade que deve ser buscado pelo pesquisador, a previsibilidade, ou seja, uma certa capacidade de predição de novos resultados a partir de resultados anteriores, o reducionismo, já que o tópico pesquisado normalmente ele é muito restrito em relação ao seu contexto, e a possibilidade de generalização dos achados, ou seja, aplicação a um universo mais amplo a partir de resultados encontrados em uma certa amostra. Bom, a nossa principal argumentação é que nem sempre esses critérios de pesquisa positivista, eles estão presentes nas pesquisas quantitativas. Mesmo o distanciamento do pesquisador-objeto, ele não resiste, por exemplo, a uma definição de amostra ou uma estratificação de amostra. Ao se aproximar de uma certa porção do universo, portanto, ao escolher uma amostra, o pesquisador ele também se aproxima do objeto pesquisado, dando margem, portanto, a diferentes achados a depender da amostra ou subamostra que ele tome. O objetivismo e a neutralidade também podem rapidamente se tornar ausentes, já que, como por exemplo, numa pesquisa quantitativa de percepção e intenção, o pesquisador vai construir a partir da sua própria percepção, portanto, subjetivamente, e o participante, o respondente, vai colocar ali a sua participação a partir de também sua visão subjetiva. Além disso, previsibilidade nem sempre presente, reducionismo mais como uma característica que está presente também nas pesquisas qualitativas, já que o contexto de pesquisa nem sempre pode ser abarcado, e a generalização dos achados, que dificilmente pode ocorrer. Muitas pesquisas quantitativas trazem o aviso de que, por exemplo, uma amostra por acessibilidade não permite a generalização dos achados, portanto, não cumprindo esses critérios de uma pesquisa positivista. Portanto, uma pesquisa quantitativa, ela pode ser positivista, caso atenda aos critérios, mas ela também pode ser uma pesquisa de cunho mais interpretativista, de cunho mais hermenêutico, ou também de cunho crítico, mesmo sendo uma abordagem quantitativa, porque nem sempre aqueles critérios presentes, exigidos de uma pesquisa positivista, estão presentes em uma pesquisa quantitativa. Esse é o nosso argumento, e com mais detalhes no início do artigo. Agradeço, deixo aqui disponível também os meus contatos e desejo a todos um bom congresso.
Tudo bem. Rapaz, tu é meio doido, né? Você é meio doido. Eu já ouvi que... Bom, na minha escola, essa discussão é muito viva ainda. É uma discussão meio velha, na verdade, mas que durante o meu doutorado ainda estava muito viva. E eu acabei entrando, então, nessa discussão, estudo dos paradigmas, tudo. E foi a partir daí, então, que nasceu essa argumentação. Quando eu falo que é meio doido é porque eu gostei, né? É porque esse debate é um debate difícil, cara. É um debate difícil. E quando eu falo que eu gostei da proposta. Acho que a gente precisa dar uma revisitada nisso. Vou fazer um parênteses aqui. Não concordo com ele, mas existe, tá? Você pegar o contexto americano, os caras não estão nem aí para esse negócio. Eu nunca vou esquecer do cara falando para mim assim, quando eu trabalhava na Penn State, tinha um cara lá que falava essas coisas de epistemologia, mas só tinha que dar lá. Depois ele se aposentou, acabou, e eu nunca mais ouvi falar. Não sei por que tem esse negócio. Aí que acontece? Por que eles falam isso em geral, né? E essa fala dele, do Daniel Gross, ela representa boa parte que tem lá no contexto americano. E eu estou falando do contexto americano, dá para entender por quê. Que para ele só tem um paradigma, sacou? Então, esse é o parênteses. Para nós não funciona assim, na Europa não vai funcionar assim. Aí eu fiquei pensando o seguinte, né, no texto, para ir direto ao assunto aqui. Eu acho que você poderia tentar fazer um exercício de pegar e montar um quadro para dar uma potência no texto. Que você falou, tá, para ser positivista tem que ter isso aqui, não tem. Ou tem partes, né? Tá, e para ser interpretativista, o que precisa ter e como é que pega um point? Como é que vai a matriz epistêmica e tal? Que é aí que vai rolar o pensamento. E quando eu dou aula, por exemplo, eu falo, né? Eu falo assim, a frase comum é, pesquisa quant, em geral, é positivista. Mas eu nunca consegui achar um exemplo concreto, mesmo assim, esse aqui me convenceu que está fora do paradigma. Então, assim, do ponto de vista de exercício filosófico de abstração, eu acho que dá. Mas eu nunca consegui demonstrar isso, confirmar a hipótese, entendeu? E aí eu acho que talvez montando um quadro, você pegando esse exercício, e aí para ter mais potência ainda, pegar um caso concreto, um quant, falar assim, ó, eu mostrei a tabela com os critérios todos, os paradigmas. Agora olha esse daqui, quant. Agora vamos fazer o fit para ver o que bate e o que não bate. Aí, cara, você resolve o problema, entendeu? Agora, se é possível resolver esse problema, isso aqui está parecendo coisa de matemática, lá, que você mete os pi da vida, mete uns negócios assim, para ver se chega lá, entendeu? Mas é interessante esse debate. E outra coisa que eu acho que é importante aqui é falar do funcionalismo também, sabe? Sim. Porque eles são, assim, eles não são a mesma coisa, mas eles são irmãos, assim, eles meio que... Então, acho que vale a pena falar um pouco sobre isso. Aí foi essas as coisas. Quando eu comecei a ver, que coisa isso aqui, né? Aí depois eu falei, tá, já que ele quer fazer, vai que ele resolve o problema que eu não consegui resolver, né? E eu jogo a bomba para ele tenta resolver, né? Esse texto é um ponto de partida, né? De uma coisa, enfim. Mas, enfim, a postura, eu acho que conta muito. Assim, quando eu vou fazer ciência, qual é a minha postura? Eu posso fazer uma pesquisa qualitativa dizendo, eu não tenho nada a ver com você, eu vou pegar a sua entrevista, eu vou botar no papel, são dados, eu vou analisar, e eu não vou interferir, eu vou ser o mais prático, pragmático, etc. E eu estou tendo uma postura positivista fazendo entrevista. E eu posso ter, construindo uma escala, por exemplo, tipo, essa escala aqui é minha, porque isso aqui é o que eu acho. Se fosse você fazer escala, para medir mesmo construto, você fazer outras perguntas. E o respondente, que é um coautor da escala, né? Primeira vez que você valida a escala, os respondentes são coautores. Eles aqui vão dizer quem vai juntar com o quê, qual é o peso do quê. E eles estão dando também a versão subjetiva deles, e
melhor, respondendo por uma escala Likert, também subjetiva, porque o meu 4 não é igual ao seu 4, né? Eu sou um cara mais exigente, eu só boto 4 quando o negócio é top. E o outro ali é mais assim, né? Tipo, sabe, mais ou menos ele já vai em 5 logo, já vai. Então, essa construção subjetiva toda de uma escala é um troço completamente não positivista, né? Quer dizer, mas o grande lance, para mim, é o pesquisador que está fazendo isso, ele tem consciência e ele escreve levando em consideração isso, ou seja, é a minha percepção de atitude e a percepção dos meus respondentes, né? E possivelmente isso é que eu estou medindo aqui alguma coisa, né? Possivelmente de atitude, ou a minha postura é, não, eu usei estatística aqui, significante, é isso mesmo. A realidade é essa que eu fui lá e medi com o negócio aqui, está tudo certo. Ela acaba contando muito. Mas os critérios, ou seja, se a sua pesquisa tem aplicabilidade, se a sua pesquisa tem capacidade de analisação, isso tudo, vai colocando a sua pesquisa mais longe do eixo da intenção positivista de toda a ciência. Isso a gente vê com relativa frequência. Quanto à postura, aí, acho que tem um outro debate que é mais comum isso no quali que no quanti. Porque assim, a galera, na nossa área, ela fala que é quali, mas é tudo funcionalista. Em geral. Geralmente, quando o cara fala para mim que é quadro, o cara não aposta nenhuma, não estuda. Porque estuda mais no quadro. Só você ver na entrevista semi-estruturada. O cara faz uma entrevista estruturada dizendo que é semi-estruturada porque ele precisa de perguntas. Não tem pergunta, assim, a priori na semi-estruturada. Você tem temas. Eu quero conversar dessa coisa. Então, assim, é funcionalista isso. E nem problema de ser assim. Só que aí eu acho que é um debate interessante. Tá? Você que lê por essa linha, né? Você tá vendo? A pessoa se assume uma coisa ou acha que é uma coisa automática, mas não é porque precisaria entender mais filosoficamente isso, entendeu? Eu preciso admitir que eu fugi um pouquinho de discutir funcionalismo diretamente, porque eu próprio estava numa crise de ter visto na origem o funcionalismo muito ligado ao pragmatismo e aplicabilidade, duas características fortes, e de eu ver isso em também outras pesquisas, por exemplo, pesquisa crítica, que estimula a adoção de práticas respeitosas em relação aos empregados. Então, tem uma aplicação direta, tem uma aplicabilidade e é uma pesquisa crítica que nasceu a partir de ouvir pessoas que não tinham voz, a partir de pessoas em situação degradante, que são usadas para propor uma nova postura da gestão da empresa. Então, eu vejo elementos do funcionalismo em outras pesquisas, especialmente na nossa área, que é a área habitada, né? Então, eu fiquei meio em crise com isso e eu preciso admitir que eu não tenho embasamento suficiente para discutir isso de forma séria. Não, o exercício é bom, acho que vale a pena ir em frente. Isso aí. O horário até 12h, mas E agora por último, não menos importante. então eu terminei, depois eu te passo os comentários aqui. Ah, tá, passa. Vamos lá? Cadê o Walter? Ele não pôde vir. Não pôde vir, não. Ele ficou com medo depois que ele participou da minha banca. Eu falar dos textos dele, mas eu vou te poupar, né? Poupar ele. Fala, professor Marcelo. Fala. E fala assim, tem professor Marcelo, não sabe quem fala assim. Professor Marcelo, o senhor lá. Vamos lá, gente. Olá, eu agradeço a presença de todos. Me chamo Júlia Luz e hoje eu vou apresentar um artigo chamado Uma Visão Multiparadigmática das Alianças Estratégicas. Esse artigo é uma elaboração em conjunto com o professor Walter Bacari. A formação do Construto Aliança Estratégica envolve várias abordagens teóricas de diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, a economia, a administração e a sociologia. Como exemplo, temos a economia dos custos de transação, a ECT, que ela foca no momento da escolha da aliança como forma de governança. Por outro lado, nós temos a administração estratégica, que se concentra na gestão dessa forma organizacional, né, após a escolha de aliar. E esse fato ele leva a uma maior complexidade, devido ao uso de diferentes epistemologias, o que pode acabar sendo complicado, pois pode levar a riscos, problema multiparadigmático e a consequente impossibilidade de comparar os resultados dessa pesquisa. Portanto, o presente artigo levanta a seguinte pergunta de pesquisa.
como as diferentes teorias estão sendo integradas na pesquisa sobre a aliança no campo da administração estratégica. Como método, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, a base pesquisada foi a Web of Science, e os critérios foram esses demonstrados na tabela 1. Com esses critérios, foram retornados um total de 84 artigos e realizada uma leitura seletiva. Após essa leitura, restaram 53 artigos. A análise desses dados e a discussão. Como principais teorias utilizadas, identificamos a administração estratégica, com 49% de representatividade, a análise de redes sociais, representando 21% dos artigos analisados, teoria dos custos de transação, que é a ECT, apareceu em apenas 13% dos artigos. Porém, a ECT ela apareceu combinada com diferentes abordagens teóricas. Então, ela foi a única teoria que apareceu combinada com todas as outras. E, por fim, a teoria dos jogos com menor representatividade. Além de serem utilizadas individualmente, descobrimos com esse estudo que essas teorias estavam sendo utilizadas simultaneamente como base teórica para os artigos. E o uso simultâneo dessas diferentes teorias como base caracteriza a abordagem multidisciplinar, como é mostrado na figura. Com esse resultado, tivemos a prova de que a abordagem multidisciplinar ela realmente está acontecendo, que as teorias estão interagindo entre as diferentes áreas do conhecimento. E além de identificar essas teorias, identificamos também os construtos presentes em cada uma delas, e podem ser visualizados nessa tabela 3. Essa análise ela foi baseada na descrição desse estudo de 98, e esses construtos eles foram destacados devido à sua recorrência nos artigos analisados. O referencial teórico deste artigo ele é composto por uma breve explicação de cada construto, e separamos eles por tópicos. Desses tópicos, eu vou detalhar aqui somente a síntese da representatividade de cada um desses construtos dentro da sua respectiva teoria. Começando pela administração estratégica. Foram encontrados 26 artigos utilizando essa teoria individualmente como base para o seu desenvolvimento. E a maioria deles está ligada à criação ou apropriação de valor. Nessa categoria, nós encontramos 9 artigos. 7 artigos são sobre capacidade relacional e interdependência, 6 artigos, e 4 artigos, gestão do conhecimento. Na economia dos custos de transação, foram encontrados 14 artigos, utilizando essa teoria como base principal para o desenvolvimento desses estudos. Dentre eles, 7 são sobre custos de adaptação ao parceiro, 2 falam de custos irrecuperáveis e 5 utilizam a confiança como forma de gestão contratual como tema principal. Sobre a análise de redes sociais, o construto mais recorrente foi a criação de valor através da rede de alianças, contendo 7 artigos. 6 artigos são sobre gestão de conhecimento da aliança e apenas um no tema confiança na rede de alianças. Na teoria dos jogos, com menor representatividade, foi encontrado um total de 4 artigos. 2 deles estão relacionados com a TCE, foram usadas combinações das duas teorias, e os outros estão relacionados à cooperação, à competição e aos efeitos da reputação. Esses artigos aparecem combinados com a teoria dos custos de transação. Com relação à abordagem multidisciplinar, ela também pode ser chamada de abordagem multiparadigmática. E se trata da combinação de construtos presentes em 2 teorias distintas. Essa abordagem ela é bem relevante, pois ela incentiva os acadêmicos a analisarem as organizações por diferentes lentes e também promove novas perspectivas. Porém, deve-se ter um cuidado na utilização dessa abordagem, porque ela tem limitações, Então, pode acontecer aí o distanciamento do paradigma dominante, podem acontecer suposições incompatíveis e
Ainda, a literatura sobre como operacionalizar, como realizar esses estudos, ela ainda permanece muito escassa e inconsistente. Como resultados do artigo, destacamos que o uso desse modelo multiparadigmático ele é complexo, e podemos ver essa complexidade na definição dos construtos e nas dimensões quando diferentes epistemologias são utilizadas. Como destacado na tabela 4, as dimensões do construto da administração estratégica aparecem como construtos quando eles são combinados com a teoria de base escolhida. Portanto, essa tabela ela deixa bem explícita que ocorrem diferentes combinações dentro da teoria. Então, na primeira coluna, nós temos o construto da administração estratégica. Na segunda, nós temos a teoria que foi associada e utilizada como base no desenvolvimento desses estudos. E a terceira coluna se encontram as dimensões dos construtos e da administração estratégica que são derivadas de outras teorias. Na quarta coluna, nós temos os artigos que se encaixam nas respectivas teorias. Como conclusão, foi identificado um problema de falta de integração desses conhecimentos. Então, construtos possuem origens distintas que estão sendo ignoradas, e foi levantado que é necessário um trabalho sistemático de como integrar essas teorias. Como isso, é levantado o seguinte questionamento, né? Como que esses estudiosos podem escolher dentre essas várias teorias a melhor para realizar o estudo pretendido? A sugestão é que, primeiro, analise o problema de pesquisa, depois escolha a lente teórica mais adequada para resolver esse problema e considerar que a origem é multiparadigmática, né? Que os construtos têm origens distintas. Então, o presente artigo ele pode se tornar um ponto de partida para auxiliar nessa missão, porque ele detalha todos os construtos encontrados nas teorias e tenta fazer uma breve explicação sobre eles. E também temos dois tipos de contribuição. Uma teórica, ajudando os pesquisadores a escolher a melhor lente teórica que se adapte à sua pesquisa, e uma prática, ajudando os gerentes das empresas a considerar a aliança como uma forma de integrar e depois analisar seus custos e também a melhor forma de gestão. Essas são as referências utilizadas no trabalho, as principais, e obrigada. Bem, tá certinho. Você está no mestrado ou no doutorado? Mestrado. Mestrado. Vamos lá, né? Eu fiquei na dúvida, por que vocês estão em busca de tentar integrar teorias, entende? O que tem na base que motiva vocês? Não, acho que juntando coisas é melhor do que como é hoje. Mas como é hoje, é juntando coisas, entendeu? Quando a gente pega para... Foi isso que o artigo trouxe. Quando a gente pega para analisar os estudos que compõem o construto da aliança estratégica, né, sobre esse tema, eles já misturam construtos vindos de diversas teorias. Só que o ponto que o artigo quer levantar é que hoje eles fazem isso inconscientemente. Ou seja, eles pegam o construto e tratam de uma forma genérica, considerando todas as teorias. Mas eles têm origens diferentes. Por exemplo, a confiança. A confiança é tratada de uma forma na teoria de análise de redes sociais, porque ela é como se fosse a base para uma rede se formar. Então, a confiança está meio que sempre ali escondida e ela foi o que formou a rede. Mas os economistas, quando eles pegam a aliança e jogam na teoria de custo de transação, eles não consideram a confiança, porque eles consideram como pressuposto que as relações contratuais elas podem ser quebradas. Então, tem ali o oportunismo, tudo. Então, quando você pega a confiança e utiliza princípios advindos da economia, você tem que tratar de uma forma. Quando você pega a confiança e usa a sociologia como base, você tem que tratar de outra forma, porque dentro dessas duas teorias, ela é diferente, ela é vista de uma forma diferente. E não é isso que está acontecendo nos artigos que nós analisamos. Então, tratando de uma forma genérica para tudo.
E é isso que a gente quer explicitar. Que essas origens, elas precisam ser consideradas. Tá? Entendi melhor agora. Aí tem uma coisa que é difícil. O que é difícil? Vou pegar esse que você usou, da confiança. Né? A confiança, na sociologia, por exemplo, tem 2 caminhos, basicamente. Dá para você fazer sub, mas é basicamente 2. Um que parte de que eu tenho confiança, você vai perdendo confiança. E uma outra perspectiva, que é a que a gente usa no senso comum aqui no mundo ocidental, a maioria, que é eu vou ganhando a confiança. Né? Então, eu não te conheço, a gente vai ganhando confiança. Não é assim que a gente trata? Mas tem uma abordagem que é assim, não, eu já confio em você. Você que vai fazer eu perder a confiança em você que tem. Isso só dentro da sociologia. Então, assim, eu acho que talvez seja mais interessante pensar, definir o que você está usando em cada um dos conceitos para montar a visão da aliança estratégica, do que falar por campos. Aí, campos eu estou falando sociologia, economia, administração, que eu acho que pode levar a alguns erros conceituais, que nem na figura que tem. Eu achei interessante essa figura de A1, né, das bolinhas. Aí, por exemplo, vocês encontraram um artigo, administração... Acho que é o 57. Vocês encontraram uma relação de administração com sociologia e de administração com economia, né? É a figura 1, página. Essa aí, pronto. E aí o que acontece? É interessante porque sociologia e economia, historicamente, elas são vinculadas. Tanto é que a gente tem o campo da sociologia econômica. Sim. E da economia política. Porque economia surge como economia política, historicamente. Então, aí perceba, não estou falando que essa figura está errada, não está errada, porque você encontra nos artigos. Agora, você vê, se você for pegar fazer essa genealogia, porque é meio isso que vocês estão fazendo, é um negócio meio genealógico, assim. Você vai ver que, eu confio no que vocês estão apresentando, essa relação de economia e sociologia que deveria estar latente, e ela é primeiro do que com a administração, das duas, inclusive. Porque começa como, né? Começa na filosofia, aí surge aquilo que a gente conhece hoje rudimentarmente, mas não tinha esse nome, sociologia, aí da sociologia surge a economia. Então, a separação do que a gente conhece hoje, né? Então, fazendo uma perspectiva histórica. Então, por isso que eu acho que talvez seja mais interessante vocês pensarem o que a gente está defendendo mesmo, do ponto de vista teórico, ideal, e aí depois olhar para esses textos e tentar ver o que serve e o que não serve. Porque a minha impressão do texto, eu não sei os demais, foi assim, eles estão buscando integrar mais as coisas. E ela falou assim, mas se o objetivo é se integrar mais, você vai misturar muita coisa que não vai dar para misturar. É aquele negócio da física, da matemática, sabe? Laranja com abacaxi e tal, e aí você não vai conseguir colocar na mesma base para poder medir, entende? Se fosse o caso, que não é assim, mas para trazer um plano mais matemático, né? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, que você pode começar a ter um trabalhão para chegar lá no final e perceber que não dá para fazer. Mas, assim, talvez eu tenha ficado tão explícito, e eu acho que isso foi um ponto positivo que você levantou. Mas a ideia é realmente essa que você falou. Talvez não integrar mais, talvez integrar de uma forma adequada. E tem realmente coisas que não dá para integrar. Então, é exatamente isso que você falou, essa conclusão que você teve. Deixar separado o que tem que ser separado e integrar o que dá para integrar. Se der para integrar, é melhor, porque traz uma visão mais rica, traz uma lente através de outros paradigmas. Mas se não der, então não integre. Aí eu acho que é legal, melhor o argumento, sabe? Sim. Mais interessante, né? E aí, do ponto de vista metodológico, isso serve para qualquer um que for fazer isso. Assim, é só uma dica, tá? Eu acho bem melhor usar. Primeiro que eu acho que teria que ser mais amplo. Mas se for usar uma base internacional, porque o pessoal acha que dá mais credibilidade, blá, 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 não vou entrar nisso aqui agora, eu acho melhor o escopo do que o Web of Science. Tem uma discussão bem acirrada também. Sabe por que escopos? Escopos tem mais revistas. E quase todas as revistas que estão no Web of Science estão na Scopus, entendeu? Então, assim, você abarca maior. Que é uma coisa que eu discuti nas aulas, quando eu falo da revista de literatura,
narrativa, sistemática, integrativa, esse negócio aí, deu bom, né? Os caras querem montar uma super metodologia para fazer uma varredura, só que ela já começa míope. Porque, por exemplo, quando você pega o Web of Science, por exemplo, é tudo em inglês quase. 90 e tantos por cento é tudo em inglês da publicação. Então, tudo que é produzido em outro idioma está desconsiderado. E aí, será mesmo que está fazendo uma revisão de literatura para abarcar tudo que está sendo produzido? Ou dentro daquilo que a gente considera uma elite mundial, nessa elite, eu estou fazendo uma pesquisa, tem? Então, isso é uma coisa interessante, assim. E aí você pega autores, não sei se o Vitor teve essa experiência já. Às vezes o cara, assim, ele é convidado, ele quer escrever uma revista em português, que ele não está muito preocupado com qual seria esse negócio hoje. No meu caso, às vezes, é um convite que as pessoas têm. Por exemplo, tem a revista da SPM, os caras estão começando a revista, né? Aí o professor me convidou para escrever um texto. Achei ótimo. É um dos melhores textos que eu escrevi ultimamente. Assim, quer ler um texto que tem a minha cara hoje? Lê aquele lá. A revista não está no Qualis, não tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas é um dos melhores que tem, está em português. Então, aí as pessoas vão procurar o que o Marcelo está escrevendo. Você vai encontrar no Web of Science, né, esse pouco texto produzido lá, eu até gosto, obviamente. Mas hoje, se você hoje fala assim, não, lê esse aqui, ó, né, que está em português na revista que não está lá. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que não é do seu trabalho, mas serve para todos. Isso porque eu estou falando da rede, né, lá na Hack, né, os caras mandam. E por isso eu quase não publico aí nas redes de literatura, mas porque esse é um dos problemas, né? Tem outro, né? Que não vai dar tempo para explicar aqui. Por causa disso, o cara faz um monte de... Um método engole um todo, sabe? Como é que fala isso? Ana Paula vai te falar isso aí, já que está falando na sistema. Metodologismo. Elas sistema. A gente se prende no metodologismo e se perde no todo. Quando eu tinha aula com esse menino aí, ele falava assim, não adianta nada, você querer montar um modelo super robusto para explicar que pisar no formigueiro, a formiga vai picar sua perna, mais de uma por sinal, e você vai ter que ir para o hospital, né? Ainda mais para dar aquelas grandes, não precisa fazer um modelo estatístico fazendo a quadra, né? E aquilo até me acabou na época da aula, então, tá bom. Então tem, acho que um pouco isso, assim. E aí uma outra dica que eu queria falar para vocês é por que é importante a gente fazer isso para estudar aliança estratégica, sabe? Por que dessa preocupação? Ela me parece relevante ou necessária, mas faltou vocês explicarem isso, porque ficou para eu adivinhar por que eu acho que é relevante e necessário. Né? Se alguém mais quiser falar do texto da Júlia e do Walter. Só tinha uma coisinha que eu botei, que era o título, começar com multiparadigmático. Eu não sei se de repente era melhor colocar multidisciplinar, porque eu fiquei com a expectativa que ia discutir paradigma em algum ponto. Não é. Não, mas é multidisciplinar. Não, mas isso eu digo, de repente no título já tira multiparadigmática. Né? Porque o teórico, né, ele também discute um pouquinho o uso de diferentes teorias para o mesmo construto. Múltiplas facetas, alguns nomes assim, mas... Porque paradigma ele bota uma discussão mais... Já não é expectativa enorme. Ele bota uma discussão mais alta do que a discussão das teorias. Isso aí saiu da... Tem a ver com a disciplina de teólogo, Martins, também? Oi? Tem a ver com a disciplina de teólogo? A disciplina ainda é focada em epistemologia de teólogo? Começa até para doutorado. Acho que o doutor orientador, né? Ele não... Entendi. Tem mais a ver com o campo de estudo. E o Walter é ligadão nesse negócio, então, né? Sim. Bom, mas é isso, mas acho que é legal assim, isso que você está fazendo. E é complexo, né? Se a pessoa do mestrado tem que se enveredar para saber se a teoria combina com o outro. O Walter está arrochando notas meninas. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Parabéns, viu, Julia? Muito obrigada, agradeço. Você está num bom caminho, assim, é bem complexo você está fazendo. É complexo. Mas eu acho legal, assim, se você está gostando, vai em frente. Eu mandei um recado para o Walter, falou assim, ó, ele falou que você devia estar lá. Vou liberar. Não sei, o eterno diretor da ESAG está aí já, é diretor emérito. Então, gente, obrigado pela participação de vocês, parabéns aos autores. Vamos tirar a fotinha já já, para quem está online, acho que tem ainda, não tem mais, então...